alimentar, por isso que ela está aqui, a doutora Andréia Pereira. Oi, Andréia, bem-vinda. Olá. Tudo bom? Mas eu pedi para a Andréia vir aqui, gente, porque ela vai falar sobre essa coisa de fim de ano, que fica, parece que todo mundo, parece que vai acabar o mundo. Então fica todo mundo se entupindo de comer, o que não, né? Aquele maldito, como é que é a maionese com aquela maçã que engasga velho, você tem tio velho engasga, aquele arroz que tem que colocar, arroz entulho, tudo que sobrou na rua durante o ano inteiro joga dentro do arroz. Tudo isso aí. Aí, depois passa mal, fora um negócio que a comida que faz mal, né? Que a bebida não. Enche o caneco. Aí depois reclama, corre no pronto-socorro e sobra para o médico do pronto-socorro. Por isso, não custa alertar. Porque problema fim de ano é o que não falta, né, André? Não, exatamente o que você falou, né? Parece que a pessoa nunca mais vai ter festa na vida, né? Ela acaba comendo tudo que está lá, bebendo todas e realmente tem problema, tem consequência. Tá vendo? Ó, galera perguntando, solta aí, tem um monte de pergunta. Oi, Faustão, aqui é a Evelyn. Eu tenho uma dúvida para a doutora. Geralmente, final de ano, a gente acaba exagerando um pouco naquela ceia imensa de Natal que a família faz, né? Eu confesso que eu acabo extrapolando. Mas se fizer jejum um dia antes, será que eu engordo menos? Um dia antes, jejum. Aí mete o pé na jaca no dia do Natal. Ajuda, André? Não, infelizmente não, né? Vai depender muito do que você vai comer. Você vai engordar aquela caloria. E muitas vezes, com o jejum, você também cai teu metabolismo e você acaba retendo mais caloria. Né? Então, assim, não é o ideal. Né? Você pode fazer uma refeição mais leve no dia anterior, né? Mas não ficar em jejum, não é o recomendado. Fora que você pode passar mal também. Né? Até porque tem um detalhe, né? Essas comidas, geralmente, de Natal, vêm de países do frio, país de neve, e a gente come aqui num país tropical, que não tem nada a ver, que é um país de calor, né? A gente trouxe a cultura, né? Mas, assim, realmente, são comidas mais pesadas, que a gente deveria comer mais no inverno. Mas a gente trouxe isso, né? E, muitas vezes, no Natal, em família, o final de ano em família, cada um traz uma coisa. Aí é o perigo. E se aparecer lá com a salada, todo mundo vai falar, nossa, mas trouxe a salada, né? Trouxe fruta. Não, e é sempre mesmo, você reparou? Não, na verdade, cada um é aquela tia que sempre leva o pavê, ao tio bêbado que não leva nada, ele só bebe. Olha aí, solta mais uma pergunta para a doutora Andréia. Oi, Faustão. Oi, doutora. Oi. Meu nome é Clóvis. Então, já me disseram que tomar uma colherzinha de azeite antes da bebedeira dá uma aliviada no estômago, dá uma aliviada na ressaca. Isso é verdade? Porque se for, eu tô pensando em fazer nesse final de ano aí, hein? Aí, Clóvis, a pergunta dele para a doutora Andréia. Eu que nunca bebi na vida, eu sou um desastre nessa área, então não sei, mas ajuda a tomar... Então, na verdade, a gente ou dá uma dor de barriga e o cara esquece? Não, a gente pede para, na verdade, a pessoa não beber em jejum ou sem comer nada, né? Porque isso é ruim. Pode ser o azeite, mas não precisa ser necessariamente o azeite, né? Colocar junto com alguma refeição ali. Então, isso ajuda. Ajuda. Ai, mas não a prevenir a ressaca, né? Ajuda você não ter tanto problema de estômago, porque a bebida, o álcool não é que ele pode beber mais porque ele bebeu azeite. Não. Se fosse assim, vai acabar azeite na Espanha, na Grécia, na Itália. Agora, pergunta da galera aí, o Super Carol. Eu estou com a Dona Diva. Fala, Dona Diva. Boa noite. Eu quero perguntar para a doutora, a gente do Natal enche o bucho. Que em uma semana dá para fazer uma dieta? Como é que faz depois? Então, ou antes, sei lá. Então, dona Diva, depende do quanto a pessoa comeu. E depende da tendência dela a engordar, né? Hoje a gente tem no país cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade. Então, essas pessoas, elas engordam mais facilmente e têm dificuldade de perder peso. Então, varia muito da quantidade. Então, e perder peso é sempre difícil, né? Então, tem que tomar cuidado. Doutora Andréia Pereira, hoje aqui no Direto com a doutora Anne Lotterman. Doutora, Esse é o livro dela? É o livro dela aqui, Faustão. Olha que eu vou mostrar para a galera aí, ó. Deixa eu mostrar a dieta do equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Então, por isso que é importante essa dieta com equilíbrio, né? E orientação. Que às vezes a pessoa pensa que está atacando a doença, né? E é o contrário. E assim, para você perder peso, né, no câncer a gente tem as duas coisas, né? Na obesidade você tem mais risco de câncer, pior resposta ao tratamento, e você tem a perda de peso, que também é ruim.
né? E a minha ideia foi fazer o livro para ficar com uma linguagem fácil para ajudar essas pessoas na prevenção, no durante e no pós-tratamento, né? E o equilíbrio é essencial, não é proibir as pessoas de comer, né? É realmente equilibrar a alimentação, isso é importante. E isso vale também para essa época de final Sim, de ano, né, doutora? exatamente. Mas quem não consegue ter esse equilíbrio, a minha pergunta é, quem tem uma doença mais séria, sei lá, gordura no sangue, por exemplo, precisa ficar também atento, especialmente nessa época de final de ano, porque as comidas são muito gordurosas. E se percebe-se um aumento desse tipo de casos nos hospitais, por exemplo, pessoas passando mal por excessos de comida e bebida também. Então, isso vale para quem tem gordura alta, para quem tem o açúcar alto no sangue, né? Para quem tem pressão alta. Então, se você exagerar no sal, você pode ter uma crise de pressão alta. Se você exagerar na alimentação, de modo não precisa ser só o doce, né? Também pode descompensar o diabetes, né? E o colesterol também. Então, a pessoa fala assim, não, mas é só um dia. Mas se ela exagerar muito, aquele dia pode ser um dia que ela tem uma complicação, né? Então, tem que manter. E depois que está na dieta, o estômago não sabe se é Natal, Ano Novo, se é sábado ou domingo, né? A doença não tira férias, nem então feriado, não adianta inventar, nada. né? Exatamente. Olha outra pergunta aí para a doutora Andréia Pereira, nutróloga do Einstein. Ano novo, vida nova, doutora. Meu Deus, quero melhorar a minha alimentação. Como deve ser a dieta ideal? Já está pensando no ano novo? Nós estamos falando aqui do Natal, Jéssica. Então, isso é muito comum, né? No Ano Novo, as pessoas fazerem promessas de Ano Novo, falando, nunca mais eu quero chegar nesse peso. Né? Vou parar de fumar, vou emagrecer. Parar de beber. É isso? É exatamente isso. E aí, a gente tem realmente que manter o equilíbrio. Então, o que é importante, né? A gente tem um prato saudável, que a gente fala, né? Então, metade desse prato deveria ter o quê? Verduras e legumes. Né? E, geralmente, é o contrário. A nova geração parece que odeia a salada e verdura, que é um negócio fundamental, né? Não, e num país que a gente tem isso o ano inteiro, né? Perfeito. Então, assim, geralmente a gente não, o consumo de verduras, frutas e hortaliças no Brasil tem caído anualmente, tá? Então, assim, isso é muito ruim. É verdade que o prato do brasileiro é bem equilibrado, ou seja, no sentido de ter arroz, feijão, frango, o tipo de uma carne, né? Sim, o nosso prato ele é muito equilibrado. O que tem acontecido, né, é que a gente tenha absorvido outras culturas e a gente também tem menos tempo para cozinhar. Aquele lado que está meio roxo é de propósito, né? Que é o lado que o pessoal não está cumprindo. Então, né? 50% vegetais crus e cozidos. E aí, né, 1/4 é o carboidrato, né, que é o arroz, o pão, o macarrão, a batata, a mandioca. Muitas vezes eu pergunto, você come salada? Eu como, salada de batata. E aí não é. A salada de batata com queijo, frutas. Né? Exatamente. E 1/4 das proteínas. Então, os grãos, por exemplo, o feijão é uma proteína vegetal, né? E aí a gente tem as carnes. Se a gente conseguisse manter isso ao longo do ano, provavelmente a gente ia manter peso. O problema é que a gente come muito carboidrato. Né? Você pediu uma macarronada, já é o prato inteiro. Então, numa que o pessoal vem com aquele papo, vezes. Que carboidrato dá alegria, o que você estava falando, que é energia. Não, eu falei que você fica cansado, daí que você não come carboidrato, você fica só na proteína, que é o que dá energia, dá mais energia. Fala isso para ele sempre. Agora, vamos falar de uma coisa que esse final de ano todo mundo acontece, principalmente para os jovens aí que estão escutando. É verdade aquele mito que a bebida que cura ressaca ou não? Não. Então, o pessoal fala disso. Ele abre uma cerveja, zero a ressaca. Eu bebo um pouquinho, melhor a ressaca. Não, o que deve acontecer, né, quando você bebe muito, né, álcool, o teu senso crítico diminui, a tua concentração. Então, acho que a pessoa se distrai e acha que a ressaca está melhor. Então, não adianta beber depois falando que melhorou a ressaca. Você que não está percebendo. E outra pergunta, num dia de ressaca, o que a pessoa deve comer e deve fazer? Então, geralmente, quando você bebe muito, você fica desidratado. É um dos sintomas da ressaca. Então, você precisa tomar bastante líquido, né? De preferência água. Também, às vezes, dá mal-estar, dor de estômago. Então, comer comidas mais leves, isso é importante. E, no caso de pessoas que acordam com muita dor de cabeça, que isso pode acontecer, aí a gente lança a mão dos analgésicos mesmo. Aí não tem muito jeito. Tá? Doutor André, também tem o seguinte, né? Depois, com a idade, o cara que bebe muito, cada vez a bebida... O pouco que ele bebe já faz um efeito absurdo, né? Sim. No caso da bariátrica, quem fez essa cirurgia de emagrecimento não pode beber, que começou a beber já
Para quem faz a bariátrica, Tem que você operar fica primeiro a cabeça. mais sensível ao álcool. Então, você pode ter mais estragos. As mulheres também são mais sensíveis aos efeitos do álcool. Né? Então, Tudo é mais difícil para a mulher, hein? Até aí nessa área. Mas isso é para compensar a nossa inteligência. Olha aí, essa é a doutora Andréa Pereira. A gloriosa mãe da Isadora e do Rafael. Outra pergunta para ela aqui, ó. Oi, Faustão. Oi. Sou o Francisco Matelli, de Itapetininga, interior de São Paulo. Festas de final de ano, você sabe, né? A gente exagera um pouquinho. A minha pergunta para a doutora é a seguinte. Se logo depois de beber, logo de manhã, já cedo, é uma boa a gente já tentar suar o álcool? Então, assim, né? Quando você faz o exercício, você aumenta a metabolização do álcool. Então, o efeito vai realmente durar menos tempo, né? E geralmente a pessoa fica menos concentrada, menos ativa. Então, o exercício vai ajudar nisso. Né? Então, é importante, porque nem todo mundo sua muito com o exercício, né? Mas vai ajudar você a ficar mais alerta. E para quem não pratica nenhum tipo de exercício, quanto tempo o álcool demora para realmente sair do corpo? Não estou falando de curar ressaca, não, mas para o álcool realmente sair do seu organismo. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Pegando uma pessoa que não tem problema nenhum de rim, de fígado, isso às vezes leva 24 horas. Né? Uma pessoa que tem um problema de fígado, um problema renal, isso pode durar mais tempo. Né? Então, são pessoas que, por exemplo, quem fez a bariátrica também leva mais tempo, porque a absorção é diferente. Né? Mas pode até durar 24 horas. E essa coisa de quem tem refluxo, esse negócio de má digestão, de azia, que tipo de comida, excesso de comida, o que provoca tudo isso aí? Então, assim, geralmente a pessoa tem isso e dependendo dos alimentos pode piorar isso. Né? Então, o álcool piora, né? O café, o chocolate, né, os doces de um modo geral. Se você comer muito e já for dormir, então geralmente tem que esperar pelo menos 1 hora. Né? Então tudo é um Até conjunto. Ninguém está acostumado a comer meia-noite todo, né, com a tal da ceia. Geralmente aí não. já bagunça tudo o fuso horário aí, né? Exatamente. Aí no outro dia você já dorme muito, aí você pula o café da manhã, já emenda no almoço muitas vezes. Então vai depender muito dos exageros. Tá vendo? Olha a galera comentando aí, ó. Mais uma pergunta para a doutora Andréa Pereira. Oi, Faustão, tudo bem? Eu me chamo Júlia. Fala, Júlia. Doutora, depois de uma refeição, geralmente nos churrascos ou feijoadas, a minha família costuma comer uma laranja ou um abacaxi. A minha mãe fala que isso geralmente corta o efeito da gordura. É verdade? Então, na verdade, né, os cítricos, laranja, limão, mesmo abacaxi, eles dão uma sensação melhor pela quantidade, pelo ácido mesmo, né? Mas eles não cortam o efeito da gordura. Gozado, eu tinha um tio que fazia isso, eu descobri depois, ele tinha uma banca no Ceasa, vendia isso. Vendia abacaxi. Porque senão assim seria fácil, né? Você podia comer tudo que você queria e depois você chupar uma laranja e estava tudo resolvido. Não tem milagre, né, doutora? Não tem, André, infelizmente não tem. Joãozinho, você está olhando para cima porque você está desiludido? Não está contente com a sua bariátrica? Não, eu no meu caso, é o seguinte, tem gente, todo mundo fala de emagrecer. E para quem é muito magro e quer ganhar, tem que comer mais proteína do que aqueles 25% ou não? Então, na verdade, né, tem esse problema. Às vezes tem gente que tem muita dificuldade em engordar. Né? Engordar essas pessoas é difícil. Depois marca no consultório dela e vai lá e paga a consulta, João. Não vem fazer consulta aqui. Então, e aí, assim, você tem que ter a mesma dieta equilibrada. Mas, assim, são pessoas que, por exemplo, se eles pularem o café da manhã, eles emagrecem. Final de semana que ele sai da rotina, emagrece. É diferente de quem tem tendência a engordar, que tudo engorda. Né? Então, o ideal é equilibrar a alimentação ao longo da semana. Eu tinha uma paciente que ela comia um pudim de leite condensado todos os dias para engordar. E ela não engordava. E eu falei para ela, não, é muito doce, então não pode ser. Né? Então, para ver a dificuldade. Mas, assim, é equilibrar. O importante é você equilibrar e ter uma dieta saudável. Doutora Andréa Pereira, nutróloga aqui. Anne. Doutora, de todas as bebidas com álcool, qual a que tem mais caloria e qual a que tem menos caloria? Opa. Oh, peraí. Das bebidas com álcool, cerveja, vinho, gin, vodka, cachaça. Qual que tem mais álcool? Olha a galera que tá ligada agora. Hein? Qual que tem mais caloria e qual que tem menos caloria? Então, o álcool é calórico, né? Então, assim, o vinho, por conta da uva, que é uma fruta que tem um pouco mais de doce, né? Acaba sendo muito calórico. O vinho, né? E a cerveja acaba sendo, olha, tem até um esqueminha, ó. A cerveja tem menos, né? Mas a gente tem também, em termos de quantidade de álcool, o uísque, a vodka e a cachaça tem mais teor alcoólico. Olha lá, tem gente que fala, tem mulher que fala, toma vodka porque não dá bafo.
Não dá bafo, mas tem 40% de álcool. Mas, né, tem um mas... aperitivo na Itália chamado Centerbi, 78. Os italianos tomam aquilo, tem que tomar sentado, né? Que senão sai voando. Mas aí, nesse caso, doutora, qual que é o mais calórico? A bebida alcoólica, de um modo geral, é calórica, né? Mas aí, assim, quando você tem menos teor alcoólico, você vai ter menos efeitos do álcool. Porém, depende da quantidade que você bebe. Tem mais uma da galera agora para a doutora Andréa. A dona Vera. Dona Vera, manda Boa ver. noite, doutora. É verdade que o cheste engorda mais do que o peru? Olha aí onde ela foi buscar, meu. Olha, as aves, de um modo geral, elas não são muito calóricas. O que muda é o que você coloca, geralmente, dentro do chester e dentro do peru e os acompanhamentos. A carne vermelha ela é mais calórica do que as aves. Tá? Mas o problema é o entorno, né? O que você coloca lá, farofa, o que vai Geleia, nessa farofa? Exatamente. Aquele negócio de Então, a diferença é muito pequena. Tá vendo, gente? Tá bom? A última pergunta da galera do Brasil inteiro para a doutora Andréa. Fala, Faustão, tudo bem? Fala, meu. Diego falando aqui com vocês. Fala, Diego. Me tira uma dúvida. Tomar aquele efervescente antes da bebedeira ajuda a curar a ressaca? Olha o que eles querem saber. Olha lá. Olha, gente, a única coisa que ajuda a curar a ressaca é você não ter a ressaca. Então, exatamente, é você beber menos. Tá? Não adianta o que você faz antes. Né? É importante não beber de estômago vazio para você não ter tanta azia, né, tanta dor de estômago, mas não tem nada que vai falar assim, não, se eu usar isso, eu não vou ter ressaca. Vai depender da quantidade que eu beber. Isso é muito individual. Tem pessoas que vão tomar um copinho e tem uma ressaca terrível. E tem gente que vai beber muito para ter uma ressaca. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Lembrando que as mulheres... A genética também, né? A genética é importante. As mulheres são mais sensíveis. Os orientais, muitos deles não têm uma enzima para degradar esse álcool, então eles sofrem bastante. Então, tudo depende. Depende se você tem um problema no fígado ou não. Então, tem um monte de coisa aí. Aliás, a última notícia que eu soube era que está aumentando muito a questão de obesidade e diabetes no Japão. Sim, porque o oriental ele tem um tipo de genética diferente. Então, geralmente, o diabetes dele é mais difícil de controlar, a pressão alta também, e a obesidade tem aumentado no mundo inteiro. Né? Eu sou cofundadora de uma ONG, que é a Obesidade Brasil, que a gente quer trazer informação, porque eu sempre falo que a informação empodera o paciente. Né? Então, para você entender o que você tem e o que está acontecendo. Quanto maior é o conhecimento, quanto maior é a informação, e esse é o objetivo desse quadro, tem um sucesso absoluto, porque as pessoas têm necessidade de informação. A doutora Andréa foi muito feliz de lembrar isso, ou seja, ela que, inclusive, é especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, tem esse livro que a Anne está mostrando para a galera, né? A Dieta do Equilíbrio e a Melhor Dieta Anticâncer, e tem 27 anos de carreira no Albert Einstein. E outra coisa também, que o marido dela é ortopedista, falou... Maneira na bebida, porque não é só para nutróloga que dá trabalho, não. Sobra para o ortopedista. Sobra né? mesmo. Leva tombo no final de ano, escorrega no banheiro, é tia que cai na sala, e depois sobra para ele, chamar ele lá. Sim, no meio da ceia, doutor Sérgio, vem aqui consertar. Né? É verdade, eles têm bastante trabalho nessa época do ano. O casal trabalha junto, é por isso. É verdade. Obrigado, André. Beijão, saúde.